O título do sermão de hoje, o título da nossa mensagem é Mulheres Guerreiras. Efésios 5, 22 a 24. Vocês vão entender no decorrer da pregação porque eu escolhi o título Mulheres Guerreiras. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus em Efésios 5, versículo 22 ao versículo 24. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também, mulheres, sejam em tudo a seus maridos. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, meus irmãos, continua nos orientando, nos mostrando o que quer dizer ser cheio do Espírito. O que significa, o que é você ser uma pessoa cheia do Espírito. A Bíblia constantemente usa essa expressão. Nos textos anteriores, como nós vemos na semana passada, nós tivemos a oportunidade de falar a semana passada, ele estava falando, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Uma das características que os apóstolos instituíram para que a igreja do Senhor pudesse ser próspera, para que a igreja do Senhor pudesse continuar conquistando o mundo e, consequentemente, chegar até nós, uma das características dos líderes da igreja é que eles fossem homens cheios do Espírito. E meus amados, todas as coisas que a Bíblia fala, ela usa essa expressão, você tem que estar cheio do Espírito. Os líderes da igreja devem ser homens que estão cheios do Espírito. As mulheres, elas têm que ser cheias do Espírito. A promessa que havia feita no livro de Joel, e que finalmente se cumpriu no dia do Pentecostes, é que todas as pessoas, até as crianças, seriam cheias do Espírito. Meus amados, a Bíblia fala que os jovens seriam cheios do Espírito, que o Espírito de Deus espalharia por toda a terra e que todos seriam cheios do Espírito. Mas existe uma grande confusão a respeito do que a Bíblia está querendo dizer com relação a ser cheio do Espírito. Porque existe um grupo de pessoas que acredita que estar cheio do Espírito é misticismo. Existe um grupo de pessoas que acredita que o indivíduo estar cheio do Espírito são algo místico, é algo que ele tem que pedir a Deus constantemente, e ele tem que fazer jejuns para ele poder alcançar. Ele tem que estar jejuando dia e noite para que Deus possa atender a voz dele e enchê-lo do Espírito. É isso que você ouve por aí. Se você não pagar o preço, você não vai ser cheio do Espírito. Você já ouviu falar isso aí, com certeza. Todos vocês. Se você não pagar o preço, se você não pedir, Deus não te dá. Mas a Bíblia nunca fala isso. O apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, ele nunca falou, ele nunca colocou nenhuma imposição de que você deveria fazer isso, ou fazer aquilo, ou oferecer sacrifícios especiais para Deus, para que você fosse cheio do Espírito. Nunca! Não existe requerimentos nenhum na palavra de Deus para que você receba de Deus o Espírito e para que você seja cheia do Espírito. Mas o apóstolo Paulo nos ensina o que é ser cheio do Espírito. Aí, quando ele nos ensina o que é ser cheio do Espírito, a primeira coisa que vem na nossa mente é falar assim, mas isso aqui eu não quero não, isso aqui não, se é isso aqui que é ser cheio do Espírito, eu quero ser vazio, porque é isso aqui que é ser cheio do Espírito. Ele fala assim, olha, vocês têm que se encher do Espírito, vocês têm que ser dominados pelo Espírito, vocês têm que deixar com que o Espírito de Deus tome conta de você, com que o Espírito Santo de Deus domine todas as áreas do seu viver, todos os aspectos da sua vida, tudo aquilo que você faz, todo o seu convívio. E o primeiro lugar que ele começa a falar a respeito do Espírito e da atuação do Espírito Santo, adivinha onde? É no lar. Aí não, eu quero ser cheio de Espírito na África, pregando para as pessoas africanas, fazendo boas ações. Eu quero estar cheio do Espírito lá na Índia, eu quero ir lá para a Índia, porque lá na Índia eu vou fazer muitas obras para Deus.
Mas o apóstolo Paulo fala assim, não, é aqui, é dentro da sua casa que o Espírito Santo começa a agir e começa a atuar na sua vida. E aí o apóstolo Paulo, assim como também Cristo, ele preocupa em expor para nós qual é a condição do relacionamento de um indivíduo que é cheio do Espírito. E ele usa mais textos para falar do que acontece dentro da casa, do que para falar de qualquer outro assunto teológico. Ele fala de assuntos teológicos complicadíssimos. Ele fala de assuntos teológicos, de doutrinas bíblicas profundas. E ele usa 3, 4, 5 versículos para falar sobre ela. E agora, quando ele vai falar no convívio, quando ele vai falar a respeito do relacionamento que nós temos entre pais, entre casais, entre pais e filhos, entre patrões e empregados, ele usa praticamente quase que um capítulo inteiro da palavra de Deus para falar sobre essas coisas. E, principalmente, meus amados, porque é no lar que o reino de Deus é prosperado. A nossa igreja, ela pode sair evangelizando todas as pessoas, mas se nos nossos lares nós não estivermos alcançando aquelas pessoas que estão próximas de nós, o nosso marido e os nossos filhos, e os trazendo para Cristo, nós não estamos realizando aquilo para qual nós fomos chamados. O chamado de Deus para Abraão, ele disse assim, Abraão, eu sou o seu Deus e o Deus da sua família. Meus amados, não existe essa ideia tomística de que você agora aceitou Jesus, que a sua esposa vá para o inferno. Que você aceitou Jesus, você vai seguir a Jesus e que o seu filho que vá para o inferno, se ele quiser aceitar Jesus, que ele aceite também. Não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus, uma vez que você se entrega, uma vez que você pertence a Cristo, toda a sua família agora também pertence a Cristo, e agora você vai ter testemunha da pessoa de Cristo no seu viver, porque é através do lar, é no lar em que a sociedade pode ser consertada, é no lar em que a sociedade pode ser alcançada para Cristo. Meus amados, por que você acha que existe tantas pessoas no mundo que estão sendo destruídas e que estão destruindo? É porque foi no lar que eles não tiveram a estrutura familiar. Eles não tiveram a estrutura familiar e por isso a sociedade é toda destruída. E mais do que ninguém, Satanás sabe disso. Você está achando, se você pensa que Satanás está por aí tentando destruir indivíduos, você pode saber que ele está, porque ele tenta destruir todo mundo, mas o mais importante para ele é destruir famílias, porque quando ele destrui famílias, ele destrói toda a sociedade. Quando ele destrói uma família, ele está destruindo a sociedade e futuras gerações que virão. Ele destrói um casal, ele está destruindo a vida dos filhos. Meus amados, é no lar em que todo o reino de Deus é estabelecido ou o reino de Deus é destruído. Vocês estão percebendo? Por isso o apóstolo Paulo passa diversos versículos da palavra de Deus falando exatamente sobre esse relacionamento. Eu gostaria de falar hoje, em primeiro lugar, para as mulheres. E 2 coisas eu quero falar para vocês. Não para de vir a semana que vem? Eu espero que não seja a última vez que eu vou falar. E a outra coisa, eu já quero falar para vocês, quem está falando aqui não sou eu não, tá? É Deus. Se você ficar com raiva, fica com raiva dele, porque eu não tenho nada a ver com isso. A gente tem um ditado que fala assim, né, tá? Não gostou da mensagem, mata o mensageiro. Então, se você não agradar da mensagem de hoje, não mata o mensageiro, não, mata quem deu, se você conseguir. Porque, meus amados, veja bem, ele fala a respeito de que as mulheres, ele não fala assim, que as mulheres podem, ou que as mulheres devem. Ele é bem direto, como o apóstolo Paulo, ele nunca é muito diplomata nas suas escritas, ele diz o seguinte, mulheres, submetei-vos a vossos maridos. Ele fala 3 versículos para as mulheres, nesse texto, ele fala 9 versículos para os homens nesse texto, então vocês esperam que os homens vão ter a vez dele. Ele fala 4 versículos de relacionamento entre pais e filhos, e 5 relacionamentos entre patrão e empregado. E no caso, patrão e empregado, eu vou usar a palavra escravos, entre escravos e mestres, tá? Com certeza a aplicação, quando nós formos falar, vai aplicar também aos nossos trabalhos,
mas no que ele estava escrevendo, estavam relacionando mais no termos de familiar, o escravo que vivia dentro do lar, tá? Mas no caso aqui, é claro, na atualidade nós vamos aplicar esse texto no futuro nós aplicaremos esse texto para o relacionamento do trabalho, no seu trabalho, mas nos primeiros 3 versículos ele inicia falando para as mulheres, ele diz que mulheres, sujeitai a vossos maridos, submetei a vossos maridos, como ao Senhor. Isso implica, primeira coisa, que a mulher, ela não pode e ela não deve se submeter ao seu marido quando aquilo que ele está fazendo é contrária à lei de Deus. Em primeiro lugar, você deve se submeter ao seu marido em todas as coisas, ele encerra falando isso, nós vamos falar um pouco a respeito, mas em primeiro lugar ele fala como ao Senhor. Meus amados, nós vemos nos dias atuais uma determinada rejeição deste ensinamento. Nós vemos nos dias atuais uma determinada recuação, as pessoas se recuam com relação a isto. E até mesmo no grupo que as mulheres aceitam serem submissas aos maridos, elas estão constantemente em guerra, tentando mostrar para os maridos que a opinião delas é melhor do que a deles, que a forma como elas estão vendo as coisas é melhor do que a forma como eles estão vendo as coisas, e elas, meus amados, elas estão desobedecendo a lei fundamental que estabelece o reino de Deus, porque elas estão dando mais ouvidos ao mundo secular, elas estão dando mais ouvidos às pessoas de fora, aquelas pessoas que são incrédulas. Vocês estão percebendo, meus amados, o perigo dessas coisas? Nós estamos vivendo num mundo que nós fomos tão cegados, os nossos olhos, a nossa mente, ela foi tão cegada com relação à submissão, que quando alguém fala em submissão, a primeira coisa que nós pensamos é não dá, isso está por fora, isso é coisa antiga, isso é coisa do passado. Hoje em dia, isso era uma época em que as mulheres não tinham sabedoria, hoje as mulheres têm muito mais sabedoria do que os homens, e eu falo com vocês, tem mesmo, em alguns casos, e muitos deles têm. E por isso, o mandamento se torna mais importante. Vocês estão percebendo? A submissão, ela não é inferioridade. Cristo foi submisso a Deus todos os dias que Ele andou nesse mundo, e no entanto, em momento algum, Ele foi inferior a Deus. Em momento algum, Cristo foi menor do que Deus, porque Ele andou submisso a Deus durante todos os dias que Ele viveu na terra. Mas a submissão foi estabelecida por Deus para que houvesse uma ordem no universo. Vocês estão percebendo? O universo foi criado e Deus que criou o universo, Ele estabeleceu ordens, Ele estabeleceu princípios, Ele estabeleceu formas pelo qual o universo é controlado. E a partir do momento em que existe dentro do lar uma guerra, para um querer tomar a posição do outro, o que existe é uma grande confusão na sociedade. Os filhos crescem e eles não conseguem mais ter a identificação dos sexos. O que é homem, o que é menina, o que é mulher, o que é homem, e eles se confundem, e eles não têm mais a percepção a respeito de quem é, a palavra de quem eles vão seguir. O papai fala uma coisa, a mamãe fala outra. O papai está com um plano, a mamãe está com outro. E as crianças, eles se crescem crianças inseguras, sem saber o que fazer na hora de tomar a decisão, a quem eles vão seguir, a quem eles darão ouvidos. Os casais, as famílias, elas não têm direção. As pessoas nos lares, eles não têm direção. Os homens, eles estão fugindo da responsabilidade que foi colocada sobre eles pelo próprio Deus. E as mulheres, assumindo algo que não é função delas assumirem. As mulheres assumindo um papel e se responsabilizando por lá, quando não foi a elas concedida essa responsabilidade. Meus amados, a responsabilidade que foi estabelecida por Deus é que o homem é o cabeça da mulher. Isso implica que Deus vai cobrar do homem a responsabilidade pelo lar. Eu sou, diante de Deus, responsável pela vida na minha casa. E se o barco afundar, ele vai afundar comigo sendo chefe do lar. E quando Deus cobrar de mim, Ele vai cobrar a minha responsabilidade, porque eu não fui responsável pelo meu lar. E agora a minha esposa vê o meu lar afundando e desespera e fala: a única forma de eu consertar isto é se eu assumir a direção dessa casa. Roberto Carlos,
Para quem não conhece ele, foi um cantor no Brasil de muito tempo atrás. Ele dizia: um erro não conserta o outro. Um erro não conserta o outro. Não adianta você querer, a mulher, querer assumir o papel do homem no lar para tentar consertar a situação, porque não é por aí, porque não foi isso que Deus estabeleceu, e não é responsabilidade sua. Você não precisa se sentir responsável, porque não é a sua responsabilidade. Não é a sua responsabilidade, mas você, por outro lado, não deve dar crédito aos incrédulos do mundo, que ficam dizendo e colocando sobre as mulheres responsabilidades que não pertencem a ela. O apóstolo Paulo fala: você quer ser cheio do Espírito? A primeira característica e a primeira coisa que você fala: submeta-se ao seu marido. Submeta-se ao seu marido. Se você vê uma mulher se dizendo que é cheia do Espírito, mas vivendo a vida dela riveria como ela quer, jamais prestando ao marido conta daquilo que ela está fazendo, jamais se preocupando com o bem-estar do próprio esposo, está cheia do Espírito? Não. Está cheia do espírito do engano. Está cheia do espírito do engano. Por isso é que eu falei mulheres guerreiras, porque a mulher, para ela ser uma guerreira no reino de Deus, ela tem que entender que existe uma corrente de autoridade. Eu vou falar para vocês que nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa batalha espiritual, e lá de cima vem o mandato do comandante. O general está na batalha conosco, mas o general, ele vê lá na frente. Nós só vemos os soldados e as barreiras que estão adiante de nós, mas o general, ele tem todo o conhecimento do campo de batalha. Ele sabe aonde ele vai colocar um soldado aqui, e aonde ele vai colocar outra tropa aqui, aonde que ele vai posicionar cada avião, aonde ele vai posicionar os canhões, mas o soldado, ele não tem conhecimento disso. Ele só sabe que o comandante, o general, vai dar uma ordem, e se ele não seguir essa ordem, a batalha vai ser perdida. Existe uma história aqui nos Estados Unidos exatamente sobre isso, que um general determinou uma ordem para o comandante e falou assim: se nós não soltarmos as nossas tropas hoje, e nós não colocarmos eles nessa posição hoje, nós perderemos a guerra. E o comandante, que estava com soldados no campo, disse: vamos esperar até amanhã cedo. E quando foi no outro dia, eles perderam a guerra, porque eles não seguraram a frente da batalha. Vocês estão percebendo, meus irmãos, o que acontece, como os lares são destruídos, porque nós acreditamos que sabemos mais do que Deus. Quando a Bíblia fala, sujeitai aos seus maridos, aí as mulheres hoje em dia, graças a Deus por isso, elas são prósperas, elas são sábias, elas são inteligentes, elas são formadas, elas trabalham, elas ganham muito dinheiro, elas assumem cargos e posições sociais como nunca na história elas alcançaram, exceto, acredito, nos dias de Salomão, quando ele disse que a mulher virtuosa é uma que ganha, compra fazenda, tem muitos funcionários, trata até do marido dela dentro de casa quando ele precisa. Mas, mesmo com todo esse conhecimento atual, com toda essa prosperidade, com todas essas coisas atuais, é na hora de você obedecer a palavra de Deus que nós sabemos se você é um bom soldado ou não, se você está contribuindo para o reino de Deus e para a prosperidade do reino de Deus, ou se você tem a sua própria agenda. É exatamente isso que acontece. A mulher, muitas das vezes, ela tem a sua própria agenda. Ela fala assim: eu quero fazer isso, eu não vou me submeter ao meu marido. E aí começa uma guerra dentro do lar. Tudo que o marido faz, a mulher torce para aquilo dar errado. A mulher torce para aquilo dar errado. Se vocês estão achando que o que eu estou falando aqui não é verdade, é verdade, é verdade. Eu conheço mulheres dentro da cidade de Marlborough que destruíram o ministério do marido e levaram o marido a fugir com outra mulher para poder assumir a igreja, porque elas achavam que o marido não era capacitado para poder liderar uma igreja. Eu sei, porque eu já moro aqui há 25 anos, eu conheço as histórias todas que se passaram nessa cidade. Meus amados, coisas terríveis, pessoas que se dizem cheias do Espírito, e eu fico muito abalado com isso, eu fico revoltado com essas coisas,
Porque a palavra de Deus disse: o zelo da tua casa me consome, o amor pela palavra de Deus e a cegueira espiritual das pessoas me faz ficar triste. Porque Jesus Cristo disse: o zelo da tua casa me consome. João Calvino dizia: se o próprio cachorro, quando alguém ataca o seu dono, ele avança, quando alguém atacar o Deus, Criador dos céus e da terra, não vou ficar revoltado. Vocês estão percebendo porque muitas vezes eu fico triste quando eu vejo essas coisas acontecendo na sociedade? Na nossa igreja é importante as mulheres serem boas guerreiras. É importante você saber que você não está vendo tudo que está se passando na batalha, mas a ordem do general é essa, e por isso você vai seguir. Minha amada, você que mais tarde vier a ouvir essa fita que nós vamos gravar, tente entender, você não está vendo tudo o que se passa na guerra, mas o general está te dando uma ordem, e como guerreira, como mulher que ama o reino de Deus e que trabalha no reino de Deus, você tem que se submeter à palavra de Deus, porque quando você se submete ao seu marido, você não está se submetendo ao seu marido, você está se submetendo à palavra de Deus. Você não pode tomar decisões sem primeiro conversar com seu marido. Não quer dizer que a mulher não tem direito de dar opinião. Não quer dizer que a mulher não tem direito de conversar com o marido a respeito daquilo que ela percebe e que muitas vezes o marido não percebe. Não é isso que eu estou falando. Isso é ótimo, isso é bom. Aqui a gente sempre fala que duas cabeças pensam mais do que uma. Na minha casa, constantemente eu consulto a minha esposa em algumas circunstâncias. Em algumas coisas eu consulto, outras eu tomo a decisão e depois ela fica sabendo o que foi necessário fazer naquele instante, da condição que foi necessária ser feita. Mas muitas vezes, antes de fazer algo, eu consulto, eu falo: o que você acha disso? Você acha que isso vai ser bom para a nossa família? E ela dá a opinião dela, mas no final eu assumo a responsabilidade e assumo o erro do que eu tiver cometido. E graças a Deus, embora muitas pessoas não pensam isso da minha esposa, ela é muito de me suportar em todas as áreas. Muitas vezes eu quebro a cara com as coisas que eu faço e ela não fica julgando na minha cara depois das mancadas que eu dei. Graças a Deus por isso, que senão eu ia ouvir das mancadas que eu dei a vida inteira, porque eu já dei muitas. Meus amados, minha amada, a ordem é de Deus: sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. Novamente, o meu segundo tópico que eu estava falando, Cristo, ele não é menor do que Deus, porque ele se sujeitou a Deus. Quando você se submete ao seu marido, quando você conversa, quando você fala e quando ele finalmente toma uma decisão e você tem que aceitar aquela decisão para o bem do lar, muitas das vezes até mesmo vendo que aquilo que ele está fazendo vai trazer consequências sobre o lar, mesmo assim você deve se submeter àquilo. Nunca querendo puxar o tapete dele para ele cair, mas você deve lembrar que porque você faz isso, você não é menor, você não é inferior. As pessoas, eu acredito, neste presente século, eles têm complexo de inferioridade. Eles querem provar que são grandes, provar que são maiores, provar que são capazes. Como diz, eu estava vendo há pouco tempo atrás, lendo um camarada escrevendo a respeito do fato de que na modernidade, John MacArthur, ele estava escrevendo que na modernidade todo mundo quer deixar a sua marca. Né? Se você viver o mundo, se você passar pelo mundo e não deixar a sua marca na história, você não está vivendo, você não está se sentindo que você foi importante. Por isso é que muitas das igrejas modernas, a qual nós vamos estar ouvindo a respeito no próximo sábado com o reverendo Nicodemos, muitas das igrejas modernas hoje estão dando às pessoas um palanque para eles poderem estar se mostrando, para eles poderem estarem aparecendo. As igrejas pentecostais, aqueles que gritam mais alto, aqueles que falam mais palavras desconhecidas, são os que mais têm ouvido nas igrejas. Todo mundo olha para aí todo mundo quer falar aqueles monte de palavras lá que ninguém está entendendo o que está sendo falado. Que pessoa importante que ele é. E o ego fica cheio. Eu sou cheio do Espírito, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. Porque você, amada, se submete ao seu marido, você não é menor do que ele. Por isso que o apóstolo Paulo usa também essa mesma comparação. Ele fala assim: olha, você se submete ao seu marido
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja somente existe por causa de Cristo. A igreja somente existe porque ela é submissa a Cristo. A partir do momento em que a igreja não mais se submete a Cristo, ela se torna um clube social, uma organização social, onde as pessoas vão e cantam, tá? Eles se reúnem, eles cantam, eles usam a Bíblia, normal, né? Tem a Bíblia para tirar uns bons ensinamentos dela, tá? Mas eles são simplesmente um clube social, um lugar onde as pessoas vão se divertir, onde eles vão brincar, vão bater papo, vão ver os outros para fazer fofoca, né? Para conversar fiado a respeito da vida uns dos outros, para falar da vida das pessoas de fora, né? Só se torna isto a partir do momento em que a igreja não se submete mais a Cristo, é isso que ela se torna. E o apóstolo Paulo usa exatamente isto: mulheres, vocês têm que estar sujeitas ao marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. A razão pela qual a igreja existe é para a honra, é para a glória de Cristo. Cristo, Ele é o salvador da igreja. Cristo é aquele que salvou a igreja. Mas, no entanto, a igreja vive para Ele. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz, ele faz a comparação, ele fala assim: pois sendo Cristo o próprio salvador do corpo. Meus amados, entre um relacionamento familiar, entre marido e esposa, existe uma união. Nesse caso, eu vou usar essa palavra mística. Eu vou usar a palavra mística para me referir a algo desconhecido. Tá? Eu não vou usar a palavra mística no sentido de misticismo como é usado por aí. Eu estou usando agora, existe algo misterioso no relacionamento entre um marido e mulher, que a sociedade não está mais dando valor, do qual é necessário ser dado. Eles não estão valorizando o relacionamento familiar. Eles ficam por conveniência. Se for conveniente, eu fico. Se não estiver me servindo mais, eu jogo para fora. Se a minha esposa adoecer e ficar de cama e der um câncer e não puder me servir mais, eu troco. Ou se, quem sabe, aparecer aqui na igreja uma milionária, né? Apareceu uma mulher milionária aqui na igreja, né? Uma viúva milionária. Quem sabe eu largo a minha esposa, porque Deus mandou. Não existe mais compromisso. As pessoas fazem juramentos diante de Deus e não levam mais o juramento a sério. Meus amados, o que está acontecendo na nossa sociedade é simplesmente fruto do que foi semeado há 20, 30, 40 anos atrás. É só. E o fruto que vai ser colhido do que está sendo semeado hoje, a não ser que haja uma grande ação do Espírito Santo de Deus mudando o coração das pessoas, começando a trabalhar na minha casa, na sua casa, o que vai acontecer é que a sociedade vai piorar. Homossexuais, lésbianas, destruição total da sociedade. No lar. Crianças chegando com revólver na escola e matando outras 20 crianças. É o lar. Famílias destruídas. Vocês estão percebendo o que é que destrói uma sociedade? A destruição da sociedade não é algo que vem de fora. Não é algo que vem de fora, é algo que acontece dentro da própria sociedade. É algo que acontece dentro da própria sociedade. Não é algo que vem de fora. O Império Romano, ele não foi destruído por nenhuma força fora. Não foi destruído por nenhum outro império mais poderoso do que eles, porque eles eram o mais poderoso de todos. Mas ele foi destruído internamente. Foi acabando o interesse de homens pelas mulheres, como o apóstolo Paulo registra em Romanos. O interesse foi acabando, já não foi mais tendo relacionamentos. E aí, o império foi acabando. Eu falo para vocês, se o movimento feminista
assumir a liderança desse país, eu falo para vocês, em quantos anos mais nós veremos o fim deste país? 80 anos. 80 anos. Quantos anos você acha que gasta para uma sociedade ser destruída, quando tudo aquilo que Deus estabeleceu na palavra dele é julgado para fora? 80. 2 gerações. Já não existe mais procriação. As mulheres não têm interesse para os homens não têm interesse pelas mulheres, não existe recriação, não nascem mais filhos. E aí? E aonde que vai? Acaba. Acaba a sociedade. Tudo porque nós não ouvimos os mandamentos de Deus, tudo porque nós não colocamos em prática os mandamentos de Deus no nosso viver, nos dia a dia, nas coisas que nós fazemos, naquilo que nós acreditamos, e nós não nos submetemos a Deus. E o pior de tudo é que vocês sabem quem morre na guerra quando o soldado não ouve a voz do general? Adivinha quem? O soldado. Quando um soldado tema com o general e não ouve a sua voz e toma as decisões por si próprio, ele próprio sofre as consequências. Ele próprio sofre as consequências. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós pagaremos o preço do nosso erro, nós pagaremos o preço da nossa falta de atenção na palavra de Deus, nós não seremos livres. Nenhuma sociedade foi no passado, nenhuma é no presente e nenhuma será no futuro. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós não vivemos por toda a palavra que procede da boca de Deus, quando nós não vivemos, quando nós não prestamos atenção naquilo que Deus nos ensina, nós pagaremos as consequências. Assim também as mulheres o sejam em tudo submissas aos seus maridos. Meus amados, nas próximas semanas eu estarei falando a respeito, provavelmente, eu vou dar mais uma olhada nesse texto, saber se tem mais alguma coisa que eu deixei para trás, mas nas próximas semanas nós vamos estar falando a respeito do relacionamento dos homens. Deus fala praticamente 3 vezes mais para o homem do que ele fala para as mulheres. Veja bem, ele fala 3 versículos para as mulheres e 9 para os homens. Então, eu quero a presença dos homens aqui a semana que vem, e mais alguns, se vocês puderem trazer mais alguns, não na semana que vem, mas na próxima, se vocês puderem trazer mais alguns, porque nós estaremos falando também para os homens, mas quando a Bíblia fala em tudo, vocês sejam sujeitas aos seus maridos, novamente eu torno a falar com vocês em tudo aquilo que a Bíblia te autoriza a ser, em tudo aquilo que Deus te ordena a ser, mas você não tem, em forma alguma, em momento algum, que quebrar a lei de Deus para poder ser submissa ao seu marido, tá? E é claro, evidente, que a Bíblia também condena a violência, tá? Em casos de violência e em outros casos, é necessário a sabedoria, a gente ter a sabedoria para lidar com essas situações, viu? Eu quero deixar isso bem claro, porque nós vivemos num mundo onde existe muito abuso familiar, onde existe muito abuso, na minha família, por exemplo, nós sofrimos muito com isso, viu? Eu não fico triste em abrir o meu coração para vocês saberem que na minha família, o meu pai, às vezes ele exagerava e muitas vezes ele queria até mesmo matar a minha mãe, tá? Mas, graças a Deus, Deus preservou ela com vida até o presente dia, Deus tinha outros planos para a vida dela. Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: em tudo ao Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Mas a partir do momento em que existe violência, a partir do momento em que existe malcriação, judiação, desprezo, todo esse tipo de coisa, nós temos então que requerer novamente da palavra de Deus e saber quais as decisões que devem ser tomadas. Mas a partir do momento em que o marido está sendo o cabeça do lar, mulheres, por favor, sejam em tudo submissas a Ele, porque vocês estarão obedecendo a Deus, vocês estarão sendo verdadeiramente guerreiras no reino de Deus, e por mesmo que vocês não pensem que vocês estão sendo, mas vocês estão prosperando o reino de Deus na terra, da forma como Deus planejou que ele fosse próspero.